Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Tirol o vice-presidente da SIC Vale do Taquari, o engenheiro Ivandro Rosa. Bom dia, Ivandro, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia aos ouvintes da Tirol, é uma satisfação estar novamente com vocês. Como é que está essa caminhada agora em frente à SIC Vale do Taquari, né? Está recém no início dos trabalhos, né? A posse aconteceu não faz muito tempo. E quais são as demandas iniciais assim que a SIC pretende trabalhar nesse começo de gestão? Bom, Fabiano, inicialmente assim, explicando para os ouvintes, né, que a SIC Vale do Taquari, então ela congrega entidades, a CIs e as CDLs do Vale do Taquari, ou seja, ela é uma entidade de segundo nível, no sentido assim que ele não tem associado direto os empresários, e sim as entidades que já representam os empresários daquelas comunidades. Então nós temos 20 associados que pegam toda a região, que abrange a região do Vale do Taquari, né? Então temos nossas entidades, a CI lá desde Antagorda até o CDL de Taquari, passando por todas as regiões aqui do Vale, né? Essas entidades todas, a CIL, Cassiva, a CISAN, né, ali de Arroio do Meio. Então todas essas entidades, a CID, Encantado, são todas as entidades que congregadas criam a SIC Vale do Taquari. Então fomos eleitos então para esse exercício dos próximos 2 anos como diretores, então vice-presidente no caso da SIC Vale do Taquari, e o presidente é o Pedro Bart, que até recentemente esteve aqui na rádio, né, conversando com vocês. Esteve conosco. Que ele é de Estrela, né, então ele representava recentemente a SIC deles lá, né, que seria a CACI, na gestão anterior. Bom, mas a SIC então ela busca sempre acompanhar esses temas regionais, né, de abrangência regional. Como tu observava, esses temas muitos já estavam em andamento, né, e a gente tenta dar sequência e surgem novas demandas, né. As demandas principais da nova gestão então seriam na área da infraestrutura, da logística, né, que a gente já vinha trabalhando, é algo que não se resolveu, que está ainda se arrastando, né, que são a questão das tentativas de duplicação, essas concessões. Também uma ação que o presidente também está propondo é que é a questão da retomada do turismo, que a gente não está tendo assim uma abordagem nos últimos anos em função da própria crise econômica. A gente vai priorizando alguns temas e a questão do turismo ficou em segundo plano, e agora a gente precisa retomar isso porque é uma questão que agrega recursos para o Vale, né, e como se diz, uma indústria que não polui, né, um recurso que gira na economia sem gerar muitos danos ambientais, sem gerar muito transtorno, né? Então, e também, claro, né, aqueles temas que a gente não pode mais fugir, como são as questões da segurança pública, né, que os municípios da região têm enfrentado sérios problemas, né? E recentemente também a gente está envolvido na questão dessa dificuldade que a cadeia leiteira está tendo, né? Que a gente começou as reuniões, a SIC começou, e congregando o CODEVAT, né? Porque é o nosso Conselho Regional de Desenvolvimento, né? Então o CODEVAT até tomou frente nesse tema, porque é o nosso Conselho Regional, né? Que representa muito bem essas entidades. Então o CODEVAT está conduzindo, mas a SIC sempre continua contribuindo na medida do possível com essas pautas. São várias frentes, então. Uma das pautas, no caso do turismo, realmente vinha se trabalhando com bastante afinco. Um tempo atrás, Turvales também, mexendo bastante o turismo. Alguns roteiros foram criados, percebeu-se que tem mercado, né? Mas ainda se sabe que tem muito a ser feito nessa área, né, Ivan? Com certeza. Inclusive, na nova gestão agora, né, o Fontana faz parte, né, que é uma das pessoas que sempre esteve à frente do movimento da Anturos Vale, né, para a gente procurar fazer um resgate desse tema que está um pouco em segundo plano, né, como eu referi, até em função da emergência econômica a gente vai priorizando algumas coisas, mas não podemos perder de vista esse tema, né, que é um tema muito caro para a nossa gestão.
Outro tema caríssimo também, segurança pública, né? Hoje nós vivemos aí um período crítico, principalmente noticiados a todo momento, com ataques a bancos, né? E com reféns e pessoas assim passando por um período traumático bem complicado, né? Eu até posso falar com propriedade, porque eu estava no mercado Languiru semana passada, no domingo, quando foi assaltado. Então a gente vê que aqui em Teutônia, que nós temos uma situação, uma cidade pacata, que a gente tem uma imagem positiva da segurança pública, mas mesmo assim a gente tem esses percalços, né? Então a gente não pode deixar de acompanhar esse tema. Esse tema está sendo conduzido de uma forma regional, com reuniões com os concepros regionais, porque nós temos um problema muito sério, que é a questão prisional, né? Os nossos presídios estão concentrados hoje em Lajeado, mas eles atendem toda a região. Então a SIC sempre foi parceira na época da ampliação do presídio, da construção do presídio feminino, e hoje nós temos uma situação bem crítica, né? Que a segurança pública, infelizmente, o Estado não está fazendo frente a isso, né? A gente sempre lutou pela questão da implantação das câmaras de segurança, de monitoramento, vídeo monitoramento, só que são ações que dependem da gestão pública municipal, e esses assuntos, eles ultimamente, algumas, por exemplo, Estrela agora conseguiu implantar, Lajeado já tem há um tempo, né? A nossa luta, juntamente com a ANVAT, que é a Associação dos Prefeitos, é que se faça um projeto regional, né? Isso já é uma pauta que já vinha se trabalhando há mais tempo, mas se retomou agora recentemente em função desses ataques a bancos que teve aqui em Taquari, Bom Retiro, recentemente agora em Colinas, né? Então a intenção é a gente acompanhar esses temas para achar uma forma de criar uma sensação de segurança novamente, porque hoje a gente vê que a nossa situação local está resolvida, mas esses grupos, eles acabam vindo e criando esse pânico, né? Eles vêm de regiões, às vezes da nossa região ou de fora, mas ele tem um efeito surpresa, e as nossas forças de segurança não estão preparadas para fazer frente em função dos equipamentos e do armamento que eles dispõem. Então só se combate isso com uma estratégia regional. Nós temos aqui na região municípios pequenos que têm uma dificuldade de efetivo, até de armamento das polícias, né? Então não vai conseguir fazer frente direto, né? Sem dúvida. Então são várias pautas, na verdade. A questão das concessões das nossas rodovias, hoje temos aí, digamos, a EGR contemplando, e 386 também já se acena aí com possíveis concessões, mas o que precisa ser muito bem acompanhado é a questão de como serão feitos esses contratos, né? Para que eles realmente contemplem aquilo que é necessário e que o cidadão estará pagando pelo serviço. O que tu está abordando, a gente fala com muita frequência, né? É o tema das nossas reuniões, porque sabes que nós estamos entrando num período eleitoral. E é normal, a cada ciclo de 2 anos, 2 e 4 anos, né, que coincide o municipal e o estadual federal, esses projetos assim de última hora que são apresentados para dar uma espécie de satisfação para o eleitorado, né? Só que a gente tem uma preocupação que esses projetos sejam projetos planejados e sustentáveis, né? Não adianta nos propormos, por exemplo, projetos agora que tu falava, né? Ontem nós estivemos representados numa reunião na Secretaria dos Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com o secretário Canuto e com o presidente da EGR, e uma ampla representação regional, né? Formado por prefeitos, ANVAT, representantes também da Codevat, a presidente Cintia estava lá, e o nosso presidente da SIC Vale do Taquari, acompanhando esse novo movimento que está sendo feito na RS 130, que é aquele trecho principal, né, 129 130, que é o trecho entre Encantado e Lajeado, né? O problema é, como tu falava sobre a dificuldade, hoje nós temos lá uma concessão para EGR, só que infelizmente a EGR só faz aquele processo tapa-buraco e sinalização, digamos assim, na condição mínima, sem nenhuma ousar em nada diferente daquele básico. Agora, a informação que nós obtivemos é que o governo pretendia fazer um alargamento do sistema de terceiras pistas. Vamos reconhecer que é melhor do que nada, mas a gente sabe que isso é uma solução paliativa, que não vai resolver a situação, né? Vai criar melhoria em alguns pontos, mas vai ser
algo muito superficial. Então o que nós buscamos e pleiteamos é que esses projetos sejam bem planejados, para que eles sejam eficientes, né? Porque senão tu vai gastar um recurso razoável ali e tu simplesmente vai empurrar o problema com a barriga, né? Porque tu não vai resolver o problema da rodovia. E ontem a gente estava lá com cópia do documento que foi elaborado pela SIC Vale do Taquari, a partir do ano de 2010, que é o chamado EVTA, né? Que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Ambiental e Financeiro daquela rodovia, da duplicação desde Venâncio Aires até Encantado. E esse estudo simplesmente foi deixado de lado, né? É um estudo caro que foi pago pelos municípios, e a EGR estava propondo apenas fazer um alargamento. Isso não, no nosso entendimento, não resolve o problema. Então a gente tem que pensar em, se fazer alargamento, então que sejam 2 pistas que vai e 2 pistas que vem, que é o modelo que hoje a gente visualiza de Itabaí até Porto Alegre. Então não é a duplicação propriamente dita, ou seja, não tem aquele canteiro central para dividir as 4 pistas, mas pelo menos tu tem 2 pistas que vai e 2 pistas que vem. Aí daria uma resposta ao fluxo e criaria uma condição de segurança mais favorável, né? Lógico, é um pouco mais caro do que se fazer simplesmente terceira pista. Mas a gente está pensando na responsabilidade do gasto do dinheiro público. Não adianta a gente gastar o dinheiro público com alargamentos, gastar esse recurso que é recolhido a duras penas do pedágio, com obras que são paliativas e que daqui a 2 anos a gente vai estar com o mesmo problema replicando, né? Então a nossa preocupação é acompanhar esse tema e buscar um caminho para que se resolva de uma forma satisfatória para os usuários, certo? Porque nós tínhamos no passado, e não tão distante, concessões, como era o caso Sulvias, Univias, que a gente ouvia, que foram concessões, não sei se de 20 anos, né? 15 anos. E que por muito tempo sentíamos-nos explorados como condutores, né, como cidadãos, e o serviço não vinha na proporção. E aí então o governo do estado resolveu então implantar a EGR, transformando isso numa empresa pública e ela assumindo, mas a gente viu que na verdade nada de diferente aconteceu, né? O valor diminuiu um pouquinho, é claro, do pedágio, era de 7, passou para 5, alguma coisa assim, mas o serviço infelizmente não apareceu, né? Isso é muito frustrante, né? Porque tu vê que tu tá, além de pagar os tributos, que é uma das lutas que a gente tem. Tu referiu também a questão da concessão da 386, né? É um assunto que para si que é muito debatido, e é uma das nossas pautas de reivindicação. Por exemplo, o governo federal tem um recolhimento absurdo nos tributos da CID, que já refere sobre o valor do litro do combustível que a gente paga. Esse valor continua sendo pago para a manutenção das estradas. E aí nos é cobrado o pedágio, né? E mesmo assim ainda não é feito o trabalho de duplicação ou melhoria das condições. Então quando se fala em duplicação da 386, que é o tema que tu me perguntou, a gente também está acompanhando de perto esse processo. No momento esse projeto todo está no TCU, no Tribunal de Contas da União, para fazer uma análise. E o TCU tem pedido a redução drástica desses valores dos contratos, por entender que aqueles projetos eram favoráveis à empresa que ia fazer o trabalho de duplicação e receber os recursos, e não favorável ao usuário, né? E porque o usuário está sendo sobretaxado, digamos assim, né? Então agora a expectativa é que aí no mês de maio ainda tem um julgamento desse processo, e aí o governo federal receba esse processo TCU para possibilidade de conceder ou não. Nós sempre vimos com a seguinte condição: a única justificativa de conceder a 386 é que, se não for concedido, a gente infelizmente não vai ter a duplicação de Lajeado a serra ali, né, que vai até próximo a Tio Hugo. E, Fabiano, é lamentável a gente ver a cada semana pessoas morrendo, quase que diariamente acidentes naquelas curvas, e uma infraestrutura que é lá da década, né, de 60, né, que foi feita a primeira trecho da rodovia. Então é lamentável que a gente tenha uma estrada cortando o vale, né, que é a estrada da produção, e ainda em muitos trechos com pista simples. Então a única justificativa são as vidas. Isso a gente não tem como mensurar o valor de uma vida. É a única coisa que nos convence. Agora a gente sabe que infelizmente a gente vai estar
digamos assim, encarecendo o custo do transporte, criando mais dificuldades ainda para todas essas empresas da cadeia de transporte aqui do Vale do Taquari e até da produção, né, que acabam tendo o seu produto final acrescido de um custo extra em função do pedágio que vai ser implantado. Para se ter o básico que já deveria se vir, então, dentro do pacote, né, dos retornos que o governo deveria oferecer para a sociedade em função dos tributos que são cobrados, né? Então é um pouco complicado, é um tema muito difícil de resolver, porque a gente sabe que, infelizmente, se não tiver a concessão, a gente sabe que essa duplicação não vai acontecer. Estamos num ano onde nós teremos eleições para a escolha aí dos nossos representantes máximos a nível estadual, nível federal, e é importante que o Vale tenha representantes nas esferas, né, Ivandro, para ter força também de discussão, força de negociação. E claro que é sempre difícil para uma entidade se posicionar, de escolher A, B ou C, mas na verdade encontrar formas também de auxiliar o eleitor para que ele possa fazer uma boa escolha e assim também auxiliar a entidade, como no caso da SIC, a ter esses representantes, né, que nós tenhamos aqui do Vale também. Como tu falou, é um tema muito complexo, porque a gente tem as preferências pessoais, as pessoas que a gente entende que teriam melhores condições, mas a gente também tem que respeitar a decisão individual das pessoas. O que a gente sempre repete é o cuidado para escolher pessoas que já realmente tenham vínculos na região e tenham responsabilidade com nossos problemas corriqueiros, que não venham aqui só no período eleitoral, né, e que sejam oportunistas, né. A gente tem que pensar que são pessoas que realmente estejam durante os 4 anos aqui. Por exemplo, quando a gente precisa de uma audiência em uma secretaria, a gente tem que apelar para um secretário, para um deputado para agendar, porque o agendamento direto a gente não consegue, infelizmente a gente não consegue ir lá conversar com o pessoal da EGR. Infelizmente tem que entrar em contato com o deputado para que ele consiga fazer o agendamento, que já é um erro, porque a entidade que representa um grupo de entidades regionais deveria ter a condição de reivindicar uma reunião, porque tu não está pedindo recurso, está pedindo uma reunião para discutir, para fazer encaminhamento de um pleito, né? Então, essas formas políticas de condução já estão um pouco ultrapassadas e, infelizmente, ainda são recorrentes. Então, o que acontece? Se a gente tiver bons representantes do Vale do Taquari, certamente nossos pleitos terão muito mais eco, como se diz, terão muito mais facilidade no encaminhamento, e quando do encaminhamento vão ter pessoas que continuem nos representando, né? Agora, o que nos preocupa um pouco é a grande número de candidatos, né? E aí, enquanto tem um número muito grande de candidatos, acaba diluindo os votos, cada um com seus grupos, né? E acaba a soma dos votos não sendo suficiente para eleger deputados. E aí esses deputados que já vêm de outras regiões com quantidade relativamente grande de votos, somando com os que agrega no Vale, acaba se elegendo. E aí a gente fica mais uma vez vendo que o Vale do Taquari, com mais de 330 mil pessoas, não tem um deputado federal, como não tínhamos na última gestão, e os deputados estaduais escassos, e alguns sem muita efetiva atuação. Isso que é também muito preocupante, que a gente precisa ver de que forma os nossos representantes estão acompanhando os temas, de que forma estão participando, né? Tu vê ele aí durante o Vale, nos 4 anos, ou é só na véspera da eleição que tu vê? Então, infelizmente, é um problema que a gente vai ter que enfrentar. E ter uma aspiração em outubro e procurar, assim, representantes que realmente consigam passar para a vida pública esse anseio da comunidade, que é gritante, né? Que a gente não se sente representado pelos nossos deputados que aí estão legislando, infelizmente. Sem dúvida, será preciso muito cuidado, muita cautela e conscientização de que é importante nós termos realmente representantes que sejam do Vale, que aqui residam, que aqui tenham a sua vivência e que assim possam defender os interesses conjuntos do Vale como um todo também, né? Com certeza, e como eu falava, tem que estar sempre, não somente na véspera da eleição. Às vezes a gente vê que deputados de outras regiões ficam encaminhando seus assessores parlamentares, né,
para cá a todo momento, né? E a gente fica perguntando, bom, eles são realmente representantes, os assessores parlamentares, mas a gente se sente efetivamente representado quando a gente tem a presença do deputado ali, realmente, né? Então ele precisa também estar, e se ele é morador, estar ciente dos nossos problemas, isso tudo seria muito mais fácil. Tá certo. Engenheiro Ivandro Rosa, como vice-presidente da SIC Vale do Taquari, conversando conosco nas demandas da SIC Vale do Taquari, nessa gestão que há pouco se iniciou. Deixo o espaço à disposição, mas já agradeço muito a sua participação e sinta sempre convidado. Agradeço o convite, Fabiano, e só repetindo aquela nossa disposição costumeira de a gente estar na frente de uma função representativa de uma entidade regional, mas é uma entidade voluntária, ou seja, estamos lá como voluntários e continuamos sempre voluntários para os problemas da comunidade. As pessoas sintam-se à vontade em nos procurar, se tiver alguma dificuldade. A gente sabe que aqui na nossa região nós também temos problemas seríssimos com logística, e em algum momento a gente vai ter que atacar a nossa RS 128, né, a 418 também, que vai até Poço das Antas, que tem um problema sério também com trevos que não foram construídos e que o DAER está protelando. A gente vai ter que em algum momento buscar essa solução, né? Então, a gente sabe que os problemas são muitos, mas a gente aos poucos tem que ir buscar esse encaminhamento, buscar quem reivindicar, se organizar e achar um caminho para que a gente se sinta um pouco menos desprotegidos, né? Porque às vezes a gente tem a sensação que nós não temos representantes para nos defender. Então, é o que eu estou me propondo, acompanhar os problemas regionais, juntamente com o Pedro, que é o presidente da entidade, a nossa diretoria, mas também estar à disposição da comunidade. Aqui na SIC Teutônia eu estou como do Conselho Fiscal, né, procurando também sempre ajudar de forma de voluntário e na medida do possível contribuir para que a gente aos poucos vá resolvendo esses problemas aí que assolam a nossa comunidade. Tá certo, êxito na função e sinta sempre convidado. Obrigado. Obrigado, bom dia.